bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre recheado de informações. Olha, o vídeo aí tá pesado. O atacante Carlos Penha, que estava dado como fechado com o Vasco da Gama, de repente o empresário recebe o contrato do Vasco, para de responder, continuam oferecendo para outras equipes e ele vai ser reforço do Internacional e não vem mais ao Vasco. Lisca deu uma entrevista aos companheiros da UOL Sport, falou do seu sentimento aí pelo Vasco da Gama e deu mais detalhes de sua saída. E também, o Vasco acertou uma parceria com a Veus Saúde que vai ajudar muito o clube. E o Rossi voltou a se manifestar novamente lá nos stories do seu Instagram sobre o Vasco da Gama. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo de hoje aí falando o seguinte: o Lisca deu uma entrevista muito bacana aos companheiros da UOL Sport e fez algumas revelações importantes. Falou que era um sonho para ele muito grande treinar a equipe do Vasco da Gama. Ele e a sua família se sensibilizaram muito com a história do Vasco da Gama e disse que, infelizmente, a situação de trabalho era muito difícil. Ele vai mais uma vez afirmar o motivo pelo qual ele deixou o Vasco da Gama e vai trazer algumas revelações importantes. E ele desejaria retornar ao Vasco num futuro breve. Eu vou deixar com vocês o depoimento que o Lisca deu a respeito de sua passagem aos companheiros da UOL Sport. Foi bem difícil porque, treinar o Vasco é um sonho, né, cara? São 20 milhões de torcedores, é um gigante. A história do Vasco é linda, né? Vocês que são cariocas aí conhecem, né? O time que abriu as portas, né, para os negros, para os proletariados, para os trabalhadores. E eu trabalhei muito para chegar no Vasco. Minhas filhas estavam, né? A gente sempre gostou muito do Vasco, da história do Vasco. A minha filha tem 15 anos, né? Está na adolescência, está estudando muito sobre isso, né? A influência do futebol na sociedade brasileira. Então, a gente leu muito sobre isso e discutimos muito sobre isso. Ela fez uma tese sobre isso aqui para a escola dela, tudo. E aí a gente revistou desde a ditadura militar até a democracia corintiana. E aí fomos mais para trás para essa história do Vasco. Foi bem difícil, cara, porque você sair, você tomar essa iniciativa é muito complicado, né? Mas você tem que ter responsabilidade também com a instituição, né? E eu jamais queria atrapalhar o Vasco e eu não estava me sentindo assim em condições de dar aquilo que o Vasco estava precisando, né? Então, é praticamente cortar na carne, né? É praticamente isso. Morar na Barra também é muito legal. Eu morava no Jardim Oceano, ali num apartamento lindo, maravilhoso. Nós, qualidade de vida muito boa, né? Perto do CT, né? A gente ia todo dia com muito prazer, com muita alegria. Mas o futebol é resultado, né? E ali é uma expectativa muito grande em cima do meu trabalho. E eu não tinha condições de puxar um processo com 20 milhões de torcedores descrentes naquilo que estava acontecendo. Então, realmente, eu preferi, vamos fazer assim, né? Vamos dizer assim, sacrificar a própria carne do que insistir e deixar as portas abertas e, de repente, chegar num momento diferente, onde você possa conceber o trabalho, possa treinar, possa ajudar na montagem do plantel, possa direcionar, né? E depois que eu saí, eu acho que se mostrou, né? O Vasco acabou trazendo o Diniz, que, de novo, conseguiu uma melhora no início, mas depois houve uma queda, depois o Diniz saiu também, e o aproveitamento do Vasco depois da minha saída foi de 37%, né, nas últimas 15 rodadas, que é um aproveitamento de rebaixado, né? Então, tu haja visto que eu, sem a cabeça, sem as condições melhores, eu também não ia conseguir fazer esse trabalho, ia acabar colocando, né, uma imagem também cada vez mais desgastada. Tu sabe que no nosso meio, né, a responsabilidade ela acaba estourando toda no treinador e muitas vezes não é, né, aquele trabalho que você concebeu. Então, essa foi a razão da minha iniciativa. Bom, a entrevista tá bem bacana, vocês podem ver ela na íntegra aqui no canal da UOL Esportes no próprio YouTube, e ele vai dar uma apanhada geral da sua carreira, e é bem bacana. O Lisca é um cara que fala muito bem, eu particularmente gosto bastante do treinador. Acho que ele era um ótimo treinador, mas infelizmente, pelo que a gente viu passando a Série B inteira, o grande problema do Vasco, além de estrutura, salário atrasado, etc., falar disso aqui é chover no molhado, mas os jogadores do Vasco também ano passado meio que levaram a causa na base aí da sacanagem.
Enfim, desejar boa sorte o Lisca aí na sequência da sua jornada. E deixe aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam de um dia ver o Lisca no Vasco da Gama. Eu acho muito pouco provável. O Vasco virando o SAF aí, acho que esse novo modelo, eles olham muito para treinador estrangeiro. Treinador brasileiro para poder treinar o Vasco nos próximos anos aí, caso realmente a SAF passe e a 777 compre aí o futebol do Vasco da Gama, acho bem provável da gente ter mais treinadores estrangeiros no Vasco. Bom, galera, agora eu vou voltar à carga e falar mais um pouquinho do Rossi. Lembra que eu trouxe para vocês um depoimento que ele deu no Twitter que viralizou na internet aí, que ele falando que a maior saudade da vida dele é o Vasco da Gama, e hoje ele fez 2 repostagens lá nos seus stories, alguns seguidores vascaínos o marcaram, e teve um inclusive que filmou o gol dele contra o Ceará lá no Castelão em 2019, ele repostou em seus stories, e logo em seguida ele repostou uma música também que foi feita para ele no Vasco da Gama. O segundo tweet, o segundo story ele já tirou, acabou que eu não filmei a tela, mas eu vou passando para vocês um belo gol que ele marcou lá e deu uma repostada. O Rossi é um cara que quer muito voltar ao Vasco da Gama. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam do Rossi novamente vestindo a camisa do Vasco. Agora vamos aí para a grande polêmica do dia. Carlos de Penha, atacante uruguaio de 30 anos de idade, que já estava apalavrado com o Vasco da Gama. O Vasco já tinha mandado para ele o pré-contrato para a assinatura contratual. O jogador era aguardado num primeiro momento entre quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro, passou para o final de semana e a informação do Globoesporte.com é a seguinte: o negócio melou. E o jogador, inclusive, segundo os companheiros Lucas Pedrosa e também os companheiros Joel Silva, deve estar indo para o Internacional de Porto Alegre. E eu vou explicar para vocês essa bomba aí, essa reviravolta danada. Seguinte, o empresário do jogador foi extremamente antiético e antiprofissional. E, na minha opinião, o Vasco agiu corretamente. A negociação foi dada como concretizada já. O Vasco mandou o contrato para o seu agente estar assinando, e enquanto isso, o empresário parou de responder ao Vasco e continuou oferecendo seu atleta para outros clubes. E aí, o Vasco, ao saber disso, preferiu bater o martelo e desistir da vinda do jogador, achando que nenhum atleta é maior do que a instituição. Eu acho que está extremamente correto. Nesse meio tempo, o empresário foi oferecendo o jogador para outros clubes, não assinou o contrato que o Vasco mandou para poder mandar de volta, e agora o jogador está bem adiantado para esse reforço do Internacional de Porto Alegre. Uma coisa é durante as negociações, não está nada certo ali, tem a proposta de um, de outro, se escolhe a qual você acha melhor e acerta. Agora, você dá a palavra, tá fechado, manda o contrato, vou chegar tal dia, de repente para de responder e continua oferecendo o jogador para outros clubes. Tem coisas que acontecem que no momento a gente não entende, mas depois aí a gente acaba às vezes levantando a mão pro céu e agradecendo. Não vou desejar o mal de ninguém, que ele vá lá pro Inter, se dê bem, ter uma carreira bacana. Jamais é da minha índole desejar o mal às pessoas, mas a atitude do seu empresário foi extremamente antiética e antiprofissional. Mas Carlos Penha não vem mais ao Vasco da Gama e nas próximas horas deve ser anunciado como reforço do Internacional de Porto Alegre. Quero te ouvir, deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa situação. Para finalizar, eu vou deixar com vocês aí o anúncio oficial por parte do Vasco da Gama. O Vasco fechou uma parceria com a Veus Saúde. Ele é a nova parceira e vai chegar para ajudar o Vasco da Gama. Eu vou ler a nota oficial do Vasco a respeito do tema. A Veus Saúde anuncia parceria com o Vasco da Gama e passa a ser a empresa oficial para o gerenciamento da saúde dos mais de 600 atletas do Gigantes da Colina, em conjunto com o departamento médico do clube. A Veus proporciona acesso a avaliações médicas e diversos exames, como os de imagens, cardiologia, laboratoriais, além de testes para a Covid-19. O monitoramento médico e os serviços de saúde serão oferecidos para todos os atletas profissionais de futebol, integrantes da categoria de base e ainda para os jogadores de futebol do clube. A Veus está chegando para ajudar o Vasco a assegurar mais saúde para os atletas, através de um monitoramento organizado,
protocolado e com fluxo definido ao longo de todo o ano. Esse estreito acompanhamento será um diferencial, principalmente porque será estendido para os jovens da categoria de base e para atletas femininas, que receberão um acompanhamento especializado com exames especiais, propiciando saúde e performance, diz Gustavo Fraga, consultor executivo médico do Vasco. Além do gerenciamento de saúde dos atletas, a Veus Saúde foi responsável pela comprovação da vacina e testes de Covid para habilitar o acesso dos torcedores em São Januário no final de 2021. Para os próximos meses, a expectativa da empresa de saúde do clube é de ampliar a parceria e os benefícios para toda a sociedade cruzmaltina. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí amanhã, perto da hora do almoço, eu com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta vai, tamo junto, valeu, fui!